Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vou falar sobre Jetro, o sogro de Moisés e seu sábio conselho. Êxodo, capítulo 18, versículo 1 ao 6, Moisés recebe a visita de Jetro. Vejamos. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no Monte Sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Em Êxodo, do versículo 7 ao 12, Jetro se alegra com o relato de Moisés. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Deus, o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Em Êxodo, no versículo 13 ao 24, o conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho.
Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você representa o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro. Êxodo, no versículo 25 ao 27, a divisão da tarefa. Vejamos. E escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Amém? Em Êxodo 18, vimos que Moisés recebeu a visita de seu sogro Jetro e sua família. Moisés lhe contou tudo o que o Senhor Deus havia feito desde o Egito até aquele dia. Muito empolgado e feliz com tudo que o Senhor havia feito, Jetro louvou a Deus por suas obras e pela felicidade do povo de Israel. Vimos também a história do conselho sábio que Jetro, sogro de Moisés, deu ao líder do povo de Israel. Essa história nos mostra a importância de receber conselhos sábios e como isso pode nos ajudar a sermos melhores no que fazemos. Jetro observou Moisés trabalhando sozinho e questionou a forma como Moisés estava liderando o povo. E ele aconselhou Moisés a escolher líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10 para ajudá-lo. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e começou a delegar responsabilidades para outros líderes, que o ajudou nessa maravilhosa missão. Essa atitude é fundamental para o alcance do sucesso. A Bíblia é muito clara com relação à importância dos conselhos. Em Provérbios, há muitas referências ao valor deste importante recurso para o sucesso. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 20, versículo 18. Os conselhos serão importantes para quem quiser fazer planos, e quem sair à guerra precisa de orientação. Em outras versões diz assim: procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Provérbios 15, versículo 20. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 11,
14. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Em Provérbios 12, versículo 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Infelizmente, muitas pessoas desprezam os conselhos. Outras pessoas, por sua vez, são tão bem-sucedidas em alguma área da vida que pensam que já não precisam ouvir ninguém. Mas se você quer ter sucesso na vida como um todo, precisa estar atento aos bons conselhos. Quanto mais você aprender ouvindo orientações das pessoas mais experientes, menos erros cometerá em sua jornada. Portanto, encontre bons conselheiros. As Escrituras afirmam, como está em Provérbios 27, versículo 9, perfume e incenso traz alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Ao longo da sua vida, procure estabelecer amizades saudáveis, sinceras e fiéis. O bom amigo e conselheiro não é o bajulador, mas aquele que fala a verdade com você com muito amor. Melhor uma verdade que dói do que um elogio com falsidade. Sempre tenha por perto alguém com quem você possa abrir seu coração, com quem possa orar com você, para quem possa contar suas dificuldades e a quem tenha liberdade de pedir orientação. A Bíblia registra diversas histórias de mestre e aprendiz. Josué seguiu os passos de Moisés. Eliseu foi discipulado de Elias. Os apóstolos aprenderam com o Mestre Jesus. Observe como Paulo descreveu Timóteo, seu jovem discípulo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Meu verdadeiro filho na fé. Todos nós temos momentos na vida em que vamos precisar de um conselho. Qualquer um pode dar um conselho, mas nem todos são capazes de dar um bom conselho. Por isso, fiquem atentos, bem atentos. Os melhores conselhos são baseados nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Sempre que alguém nos aconselha em alguma área da nossa vida, não podemos seguir o conselho sem pensar e sem pesar as palavras. Precisamos ver se o conselho está de acordo com a palavra de Deus. Seguir um conselho que vai contra o que está escrito, a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, tem consequências graves na nossa vida. Atenção! Pessoas boas também podem dar maus conselhos. Muitas vezes, pessoas podem ter a intenção de nos ajudar, mas desconhecem o contexto da situação e acabam dando conselhos errados. Se você quer receber ou dar conselhos, peça sabedoria a Deus para seguir os bons conselhos e para aprender a dar bons conselhos. Se você precisa de pedir um conselho, tenha certeza que a pessoa que te aconselha conhece e pratica as doutrinas da Bíblia Sagrada e tem um relacionamento genuíno com Deus. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem,
Mas o que prevalece é o propósito do Senhor, como está aqui em Provérbios 19, versículo 20 e 21. Ouça os conselhos e estejam prontos para aprender. Assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Eu gosto muito do que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3. Os seus planos, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Traçar seus planos com o Senhor é fundamental para o sucesso. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, da sua vida, enfim, e o que você planejou dará certo. Quando recebemos conselhos sábios, nos ajuda a tomar decisões melhores. Por isso, precisamos estar dispostos a ouvir e receber conselhos de pessoas mais experientes e que tenham relacionamento genuíno com nosso Criador. O conselho sábio de Jetro foi fundamental para que Moisés pudesse liderar o povo de Israel de forma mais eficiente e sábia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? O poder de Deus vai além dos diagnósticos médicos, além dos problemas financeiros e além de todas as evidências naturais. Devemos anunciar as boas novas e dizer às pessoas que Jesus vive e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a mente humana pode imaginar. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu entro em Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, irá fazer. Pai, eu coloco diante do Teu altar cada uma dessas pessoas que está me ouvindo agora, Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha conceder o desejo do coração de cada um. Guarde a casa deles, guarde a família, guarde o trabalho, enfim, Pai, tudo que pertence a eles, Pai. Eu entrego cada um em Tuas mãos na certeza de que tudo o Senhor fará, em nome de